Kathleen sempre acreditou que o amor era como uma fogueira, quente, acolhedora e capaz de iluminar os cantos mais escuros da vida. Com apenas 24 anos, ela se via em um relacionamento que parecia promissor, casada com André, de 30, seu amigo de longa data. Eles se conheceram durante a faculdade, onde trocavam olhares cúmplices nas aulas e compartilhavam risadas nos corredores. A transição de amigos para amantes parecia natural, e o casamento, um sonho realizado. Nos primeiros meses de casados, a felicidade parecia palpável. Cada momento era repleto de ternura, jantares românticos à luz de velas, longas caminhadas à beira do lago e planos de um futuro repleto de aventuras. Mas, com o passar do tempo, as pequenas faíscas que acendiam a paixão começaram a se apagar. O que antes era um laço forte e vibrante agora se tornava uma corda tensa e desgastada. André, uma pessoa ambiciosa, começou a se dedicar cada vez mais ao trabalho. As horas extras se tornaram comuns, e a paixão pelo que fazia parecia superar qualquer desejo de estar ao lado de Kathleen. Ele chegava em casa tarde, exausto, e, mesmo quando estavam juntos, a conversa era superficial, cheia de silêncios desconfortáveis. O calor de antes se transformou em um frio cortante, e Kathleen não conseguia entender o que havia mudado. Ela tentava reacender a conexão que tinham. Preparava os pratos favoritos de André, adornava a casa com flores frescas e planejava escapadas de fim de semana. Mas a resposta dele era sempre a mesma, um sorriso distante e um olhar que parecia perdido em algum lugar além dela. Está tudo bem, Kathleen. Apenas estou ocupado, ele dizia, mas as palavras não conseguiam acalentar o coração dela. Kathleen, que sempre foi otimista, se via em um dilema. A cada dia que passava, a dúvida se instalava mais em sua mente: será que André ainda a amava? Será que ele estava realmente tão imerso em seus próprios problemas que não notava a dor dela? Esses pensamentos a acompanhavam enquanto ela tentava manter a rotina normal, sorrindo para amigos e familiares, mas com um vazio crescendo dentro de si. Para lidar com a pressão e a solidão, Kathleen buscava conforto na amizade de Lúcia, sua melhor amiga. Lúcia era divertida, cheia de vida e sempre tinha uma palavra de encorajamento na ponta da língua. Elas se conheciam desde os tempos da faculdade, quando passaram noites em claro sonhando sobre o futuro, dividindo segredos e desabafos sobre relacionamentos. Nos encontros que tinham, Kathleen frequentemente abria seu coração. Parece que André está tão distante. Sinto que ele não se importa mais, desabafava, buscando consolo nas palavras de Lúcia. Você precisa conversar com ele. Às vezes, uma comunicação honesta pode mudar tudo, Lúcia sugeria, seu olhar sempre genuíno e atencioso. Você acha que ele ainda se preocupa? Kathleen perguntava, a insegurança transparecendo em sua voz. Claro. Ele só pode estar passando por um momento difícil. Fale com ele, Kathleen. Eu estarei aqui para você, Lúcia respondia, com a certeza de uma amiga leal. As palavras de Lúcia eram um bálsamo para o coração angustiado de Kathleen. Ela se sentia segura em compartilhar suas preocupações, acreditando que a amizade delas era inabalável. Mas, à medida que as conversas se tornavam mais frequentes e o tempo com André escasso, uma sombra começava a pairar sobre essa amizade que sempre fora um refúgio. Com a rotina se transformando em um ciclo de solidão e descontentamento, Kathleen se agarrava à esperança de que a comunicação poderia resolver os problemas. Porém, a confiança que depositava em André e Lúcia começava a se misturar com um leve desconforto, uma intuição que ela não conseguia ignorar, mas que preferia não encarar. Enquanto se perdia em pensamentos, uma pergunta inquietante pairava em sua mente: até quando conseguiria sustentar essa ilusão de felicidade? À medida que os dias se arrastavam e a solidão de Kathleen se intensificava, a presença de Lúcia se tornava um refúgio cada vez mais necessário. Elas se encontravam frequentemente, e a amizade parecia ser a única âncora em um mar tempestuoso de incertezas. A energia contagiante de Lúcia era como um raio de sol que iluminava os cantos escuros do coração de Kathleen, mesmo que temporariamente. Numa noite particularmente difícil, Kathleen decidiu convidar Lúcia para um jantar em sua casa. Ela preparou um prato especial, um risoto cremoso que André costumava adorar. Enquanto cozinhava, o cheiro da comida preenchia a casa, mas a ausência de André pesava no ar. Ele havia mandado uma mensagem dizendo que teria que trabalhar até tarde novamente, e a frustração de Kathleen crescia a cada palavra digitada. Quando Lúcia chegou, com um sorriso radiante e uma garrafa de vinho, a atmosfera começou a mudar.
Elas se sentaram à mesa, e a conversa fluiu, inicialmente leve e descontraída, mas logo se aprofundou nas preocupações de Kathleen. Eu me sinto tão perdida, Lúcia. O que há de errado comigo? O que eu poderia fazer para trazer André de volta? Kathleen perguntou, a angústia evidente em sua voz. Lúcia a olhou com compaixão. Kathleen, você não está sozinha nisso. Às vezes, as pessoas mudam, e isso não é culpa sua. Você precisa falar com ele e expressar o que sente. Não guarde isso só para você. As palavras de Lúcia eram confortantes, mas a insegurança de Kathleen persistia. E se ele não se importar mais? E se a verdade for que ele simplesmente não me ama mais? Não pense assim. Ele pode estar apenas preso em sua própria mente. O importante é que você busque a verdade. E, se precisar de apoio, estarei sempre ao seu lado, Lúcia disse, levantando seu copo de vinho em um brinde. O que Kathleen não sabia era que as palavras de Lúcia, embora sinceras, estavam repletas de uma ironia cruel. A confiança que Kathleen tinha na amiga estava prestes a ser testada de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Nas semanas seguintes, as conversas com Lúcia se tornaram mais frequentes. Elas trocavam mensagens durante o dia e se encontravam à noite. Lúcia estava sempre disponível para ouvir, mas a presença dela também começou a ser um reflexo da ausência de André. Kathleen não conseguia deixar de notar a forma como Lúcia a encorajava a abrir mão de suas inseguranças, mas, ao mesmo tempo, havia uma preocupação crescente sobre a natureza dessa amizade. Certa noite, enquanto estavam sentadas em um café, Kathleen viu André passando pela rua, rindo com um grupo de amigos. O coração dela apertou. Olha, ali está o André, ela comentou, tentando manter a leveza na voz. Lúcia olhou na direção em que Kathleen apontava e a expressão em seu rosto mudou sutilmente. Ele parece estar se divertindo, Lúcia respondeu, mas a frieza em seu tom não passou despercebida por Kathleen. Ele tem estado tão ocupado ultimamente, Kathleen respondeu, tentando desviar o olhar. Mas eu só quero que ele volte a ser quem era. Você precisa ser clara com ele, Kathleen. Não deixe que isso se arraste. Você merece saber o que está acontecendo, Lúcia insistiu, mas o impulso que sentiu ao ver André se divertindo fez com que Kathleen sentisse uma ponta de desconforto. A amizade entre elas, embora sólida, começou a se entrelaçar com pequenos fios de dúvida. Kathleen não conseguia evitar o pensamento de que Lúcia poderia estar guardando algo, um segredo que poderia abalar a confiança que sempre teve. Mas, sempre que essas ideias surgiam, ela rapidamente as afastava, desejando acreditar que estava apenas sendo paranoica. Com o passar do tempo, o vazio no relacionamento de Kathleen com André se tornava mais difícil de ignorar. A rotina de ausência dele se consolidou, e as tentativas de conexão pareciam em vão. Enquanto isso, os encontros com Lúcia, que deveriam trazer conforto, estavam começando a ter um gosto amargo. Em vez de ajudá-la a encontrar soluções, a amizade estava se tornando um eco de suas inseguranças. Num dia particularmente difícil, Kathleen decidiu desabafar novamente com Lúcia. Elas estavam em um parque, o sol se pondo em um belo horizonte, mas a beleza da cena parecia distante para Kathleen. Eu só sinto que estou perdendo André, Lúcia. Não sei o que fazer. O que se passa na cabeça dele? Lúcia a olhou com atenção. Você deve perguntar diretamente. Não deixe que a dúvida se instale. Você precisa enfrentar a situação de frente. Kathleen assentiu, mas um peso se instalou em seu peito. A ideia de confrontar André a aterrorizava. E, em seu íntimo, ela começou a perceber que as palavras de Lúcia, embora bem intencionadas, estavam se tornando um mantra que a levava a um abismo de incertezas. A amizade que sempre foi um porto seguro agora parecia uma armadilha. A conexão com Lúcia se misturava a uma crescente ansiedade sobre o que realmente estava acontecendo. A sombra da traição começou a pairar sobre seus pensamentos, uma inquietude que não a deixava em paz, mas que ela ainda se esforçava para ignorar. E assim, Kathleen se via em um labirinto de emoções, lutando para encontrar a saída, sem perceber que a verdade estava prestes a desmoronar sobre ela de maneira devastadora. Os dias passaram, e a rotina de Kathleen se transformou em um ciclo de ansiedade e solidão. A frieza que se instalara entre ela e André continuava a aumentar, e a cada dia ela se sentia mais distante do homem com quem havia sonhado construir um futuro. As noites eram as mais difíceis,
Kathleen se deitava sozinha, ouvindo o silêncio que preenchia o espaço que costumava ser preenchido por risadas e conversas. A sensação de estar presa em um relacionamento desgastado a consumia. As interações com André se tornaram cada vez mais superficiais. Ele chegava em casa cansado, muitas vezes mergulhado em seu celular, e Kathleen se pegava pensando em como havia sido fácil se perder em seu amor. Mas agora, era como se um muro invisível os separasse. Um dia, enquanto se preparava para um evento de networking que André havia mencionado casualmente, Kathleen decidiu que não podia mais ignorar os sinais. Com o vestido que escolhera, um modelo azul que realçava seus olhos, ela queria que André visse o quanto ainda se importava, mas a incerteza a consumia. Ele havia prometido que a acompanharia, mas na última hora mandou uma mensagem dizendo que precisaria trabalhar até tarde. A decepção a atingiu como um soco no estômago. Determinada a não deixar a noite passar em branco, ela decidiu ir sozinha. Enquanto estava no evento, forçando-se a sorrir e a interagir com as pessoas, o pensamento de André a assombrava. Ele estava, provavelmente, mais interessado em seu trabalho do que na esposa que o amava incondicionalmente. No meio da conversa, Kathleen avistou Lúcia. A amiga sempre tinha uma forma de fazer as coisas parecerem mais leves. Elas se encontraram e Lúcia percebeu a tristeza no rosto de Kathleen imediatamente. Oi, você está bem? Parece que algo a incomoda. É só André. Ele não veio, como sempre. Eu não sei mais o que fazer, Lúcia. Sinto que estou perdendo ele, Kathleen respondeu, a frustração transparecendo em sua voz. Lúcia a envolveu em um abraço. Você precisa ser direta com ele, Kathleen. Você merece saber se ainda há algo entre vocês. Não se deixe levar pela incerteza. Embora as palavras de Lúcia parecessem encorajadoras, Kathleen não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais acontecendo. O modo como Lúcia se preocupava com suas emoções parecia genuíno, mas havia uma leve inquietação que ela não conseguia descartar. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, André parecia mais animado do que o normal. Kathleen, com a mente ainda tumultuada pela conversa da noite anterior, ficou um pouco surpresa quando ele mencionou que sua irmã, Andressa, estava a caminho da cidade e que ficaria em sua casa. Ela deve chegar no fim da tarde. Espero que você esteja animada para vê-la, disse ele, com um sorriso que parecia genuíno. A alegria de Kathleen foi imediata, mas não sem uma pontada de preocupação. Andressa sempre foi uma presença vibrante e direta, uma irmã que falava o que pensava sem rodeios. Que bom. Mas não é exatamente um bom momento para visitas, não acha? Ela perguntou, tentando esconder sua insegurança. Ela só quer passar um tempo conosco. Faz tempo que não nos vemos, e vai ser bom para todos nós, André respondeu, despreocupado. Kathleen sorriu, tentando manter o ânimo. Andressa se tornará uma cunhada admirável ao longo do tempo, e a ideia de tê-la por perto trouxe uma sensação de alívio. Mas, ao mesmo tempo, a presença de Andressa também acendeu um alerta interno em Kathleen. Era como se ela estivesse prestes a ser empurrada para uma nova dinâmica familiar, e a ideia a deixava ansiosa. Com André tão distante, a última coisa que desejava era criar mais tensão. Quando Andressa finalmente chegou, o ambiente na casa de Kathleen se iluminou. Com seu jeito direto e encantador, ela trouxe consigo uma energia contagiante que parecia dissipar parte da nuvem escura que pairava sobre o relacionamento de Kathleen e André. As duas se abraçaram calorosamente, e Kathleen se sentiu um pouco mais leve, ainda que a dúvida continuasse a incomodá-la. Nos dias que se seguiram, a presença de Andressa trouxe uma nova dinâmica para a casa. Ela era divertida e cheia de vida, sempre fazendo piadas e buscando maneiras de aliviar a tensão. Contudo, com o tempo, Andressa começou a perceber que algo não estava certo entre Kathleen e André. Em conversas casuais, ela se mostrava atenta às pequenas coisas. Certa noite, enquanto estavam sentadas na sala, Andressa observou o modo como André parecia cada vez mais distraído, frequentemente conferindo o celular ou desviando o olhar enquanto Kathleen falava. Kathleen, posso te perguntar uma coisa? Andressa começou, hesitante. Claro, o que foi? Kathleen respondeu, intrigada. Você está bem? Sinto que há algo no ar. André não parece o mesmo, e você parece, diferente, Andressa disse, a sinceridade em sua voz palpável. Kathleen hesitou. Era difícil abrir seu coração,
especialmente diante da cunhada. Mas a preocupação de Andressa a tocou. Na verdade, estou preocupada. Sinto que ele está distante e que, talvez, haja algo acontecendo. Não sei se estou apenas sendo paranoica. Andressa olhou com seriedade. Não é paranoia. Às vezes, é preciso estar atenta aos sinais. E, se precisar de alguém para desabafar, saiba que estou aqui. A conversa a fez refletir, mas algo dentro dela se fechou quando Andressa mencionou Lúcia. Sabe, Kathleen, eu gosto muito da Lúcia, mas percebo que ela parece muito próxima de André. Não quero ser a portadora de más notícias, mas, Andressa parou, como se pesasse suas palavras. Mas o que? Kathleen perguntou, a ansiedade crescendo. Mas acho que você deve ficar de olho nela. Às vezes, as pessoas se aproximam de maneira que não é tão inocente quanto parece, Andressa disse, com um olhar de preocupação. As palavras de Andressa ficaram martelando na mente de Kathleen. A ideia de que Lúcia, a amiga em quem confiava, pudesse ser uma ameaça a deixou inquieta. Não era apenas a distância de André que a perturbava, agora havia uma nova camada de incerteza que a envolvia como uma neblina densa. Com o passar dos dias, a tensão aumentou. Kathleen tentava agir normalmente, mas a preocupação em relação a Lúcia e a forma como ela se aproximava de André a consumia. A presença de Andressa era um alívio, mas também um lembrete constante da fragilidade de sua situação. Em uma noite, enquanto as três estavam assistindo a um filme, André recebeu uma mensagem e saiu para atender a ligação. Kathleen sentiu seu coração disparar. Olhando para Andressa, ela pôde ver que a cunhada também notou a mudança na atmosfera. Ele está sempre no telefone, não é? Andressa comentou, a preocupação evidente. Sim, está. E isso me deixa inquieta. Às vezes, parece que ele está se escondendo de mim, Kathleen respondeu, a frustração transparecendo em suas palavras. Quando André voltou, Kathleen decidiu que era hora de confrontá-lo novamente. Com a coragem que lhe faltara antes, ela se virou para ele. André, precisamos conversar. Eu sinto que algo não está certo entre nós, e não posso mais ignorar isso. Contra a barra ele a olhou surpreso, mas, em vez de se abrir, sua reação foi defensiva. Kathleen, eu já te disse que estou ocupado. Não tem nada acontecendo. Você está exagerando. As palavras dele a cortaram como uma lâmina. A frustração e a dor se misturavam dentro dela, e a necessidade de saber a verdade se tornava cada vez mais urgente. Mas, por outro lado, ela se lembrava da advertência de Andressa. E se André realmente tivesse algo a esconder? A incerteza crescia, e Kathleen sentia que estava em um precipício. Agora, não era apenas a distância com André que a atormentava, mas também a desconfiança em relação a Lúcia. Era a hora de agir. O que quer que estivesse acontecendo precisava ser trazido à luz, e Kathleen estava decidida a descobrir a verdade, não importava o custo. A tensão entre Kathleen e André crescia a cada dia, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Nos dias que se seguiram à conversa no café, a inquietação de Kathleen se transformou em um fogo que a impulsionava a buscar a verdade, não apenas para sua própria sanidade, mas para proteger o que restava de seu casamento. A desconfiança em relação a Lúcia não ia mais ser ignorada, e a determinação de Kathleen em confrontar André a levava a um caminho perigoso. Uma manhã, enquanto tomava café, Kathleen decidiu que não poderia mais esperar. Ela precisava de respostas, e Andressa estava disposta a ajudá-la. Vou te contar uma coisa, Kathleen começou, com um olhar sério. Acho que é hora de agir. Vou atrás de André hoje. Como assim? O que você tem em mente? Andressa perguntou, curiosa e preocupada. Ele disse que ia ficar no escritório até tarde, mas vou ligar para a secretária. Se ele não estiver lá, vou ficar de olho. Quero saber o que está realmente acontecendo, Kathleen respondeu, a adrenalina pulsando em suas veias. Com a ajuda de Andressa, Kathleen ligou para a secretaria do escritório de André. Seu coração batia forte enquanto o telefone tocava. Quando finalmente a secretária atendeu, Kathleen não hesitou. Oi, sou Kathleen, esposa do André. Poderia me dizer se ele está no escritório hoje? A resposta da secretária foi rápida e direta. Desculpe, senhora, mas o André não veio trabalhar hoje. Ele não está aqui.
Aquelas palavras ecoaram na mente de Kathleen como um sinal de alerta. A sensação de traição e desconfiança tomou conta dela. Obrigada, ela disse, a voz trêmula. Desligou e olhou para Andressa, que já parecia perceber a gravidade da situação. Ele não está no escritório. E agora? Andressa perguntou, a preocupação evidente em seu olhar. Agora, vamos encontrá-lo, Kathleen decidiu, determinada. Se ele não está trabalhando, onde mais poderia estar? As duas saíram rapidamente, dirigindo-se para a casa de Lúcia. A ideia de confrontar André a deixava nervosa, mas a raiva a impulsionava. Durante o caminho, o clima era tenso, mas Andressa a incentivava a se manter firme. Kathleen, você tem que ser direta. Ele precisa entender que você não vai aceitar mentiras. A verdade sempre aparece, e você merece saber, Andressa disse, colocando a mão no ombro da amiga. Quando chegaram à casa de Lúcia, Kathleen hesitou por um instante, mas a determinação a levou adiante. Elas bateram à porta, e Lúcia atendeu, com uma expressão de surpresa ao ver as duas juntas. Oi, Kathleen. Andressa. O que estão fazendo aqui? Lúcia perguntou, tentando esconder a preocupação em seu olhar. Precisamos falar com você sobre André, Kathleen declarou, sem rodeios. Ele disse que estava no escritório, mas descobrimos que não estava. Onde ele está? Lúcia hesitou, seu rosto pálido. Eu não sei onde ele está. Ele não me disse nada. Vamos entrar e descobrir, Kathleen insistiu, com uma confiança renovada. Ela não estava disposta a recuar agora. Entrando na casa, Kathleen e Andressa começaram a vasculhar os cômodos, a tensão no ar era palpável. O coração de Kathleen batia acelerado. Cada segundo se arrastava, e a necessidade de respostas a impulsionava. Elas verificaram o escritório, a sala de estar e até a cozinha, mas André não estava em lugar nenhum. Ele pode estar se escondendo. Precisamos olhar o quarto, Andressa sugeriu, com um olhar determinado. Kathleen assentiu, a ansiedade crescendo dentro dela. Quando chegaram ao quarto de Lúcia, Kathleen sentiu um frio na barriga. Andressa bateu na porta e, sem esperar resposta, entrou. A cena que se desenrolou diante delas era digna de um pesadelo. André estava ali, sentado no sofá, com uma expressão de surpresa e desespero ao vê-las. Ao lado dele, Lúcia estava nervosa, a expressão de culpa estampada em seu rosto. O que vocês estão fazendo aqui? André exclamou, tentando se recompor. Kathleen respirou fundo, a adrenalina pulando em suas veias. A pergunta é, o que você está fazendo aqui, André? Você mentiu para mim sobre estar no escritório. A tensão era palpável. Kathleen, eu posso explicar, André começou, mas a voz de Lúcia o interrompeu. Eu não queria que você soubesse assim, Lúcia disse, a voz trêmula. Mas, eu não quero que isso acabe mal para vocês. Mal. Isso já acabou mal. Você está me traindo com a minha melhor amiga. Kathleen gritou, a dor transparecendo em suas palavras. André se levantou, desesperado. Não é o que você pensa. Eu estava apenas tentando. Tentando o quê? Me enganar? Você não me respeita, André. Kathleen disparou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. E você, Lúcia, eu te considerei uma irmã. Como você pode fazer isso comigo? A sala estava em silêncio, exceto pelos ecos das palavras cortantes. A verdade estava ali, exposta, e o que antes era um relacionamento que parecia promissor agora se desmoronava diante de seus olhos. Andressa, percebendo a gravidade da situação, deu um passo à frente. Kathleen, você não está sozinha. Nós vamos enfrentar isso juntas. Kathleen sentiu a mão de Andressa em seu ombro, e por um momento, a força da irmã a fez se sentir menos sozinha. Mas a dor ainda pulsava em seu coração. André, você precisa decidir o que quer. Porque eu não posso continuar assim. Se isso é quem você realmente é, então não há mais nada entre nós. André, com o olhar perdido, parecia lutar com suas palavras. Eu não queria que fosse assim. Eu cometi um erro. Um erro? Isso não é só um erro, André. Isso é traição. Kathleen disse, a voz embargada.
Lúcia olhava para baixo, a vergonha a consumindo. Desculpe, Kathleen. Eu realmente sinto muito. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. A verdade estava exposta, e a escolha que Kathleen precisava fazer era cada vez mais clara. Com o coração pesado, ela se virou para André. Não sei se posso confiar em você novamente. Essa traição pode ter destruído tudo que construímos. André olhou para ela, a desespero estampado no rosto. Por favor, Kathleen, eu posso mudar. Eu só preciso de tempo. Tempo? Você teve tempo demais, Kathleen respondeu, a voz firme. Eu preciso de um tempo para pensar em tudo isso. Não posso mais viver assim. E assim, com a dor da traição ainda fresca, Kathleen se preparou para enfrentar o que estava por vir. A busca pela verdade não era apenas sobre André ou Lúcia, mas sobre descobrir quem ela realmente era e o que merecia em sua vida. E, acima de tudo, ela sabia que precisava se priorizar neste momento crítico.